Resenha. Chegamos, está começando o Reis da Resenha aqui pela Jovem Pan, em todas as plataformas, sempre com um convidado especial para você. E nessa semana é o nosso âncora. Tenho certeza que você já foi trabalhar de manhã ouvindo a voz dele há muitos anos à frente do Jornal da Manhã da Jovem Pan, e também tenho certeza que agora, antes de dormir ou voltando para casa, você também liga a televisão para acompanhar ele transmitindo as últimas notícias do dia. É um convidado muito especial, estudioso, brilhante, o nosso Thiago Berraich, não é, Vampeta? Tá aqui comigo nessa missão para entrevistarmos o Thiago no Reis da Resenha da Jovem Pan. Uma história fenomenal aí, um estudo, né, sobre a história das Copas. Ele que já lançou, 1958, o Brasil é campeão. Já lançou também 1962, o Brasil é bi. 70, o Brasil é tri. E agora, ó, prestes a lançar na segunda-feira, tá feito o convite para você que acompanha a Jovem Pan. Na segunda-feira, às 17 horas, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 1994, o Brasil é tetra. Vampeta, tá chegando em 2002, hein, o Thiago, hein? Tá chegando, pô, Pedro, prazerzão, Thiago. Uma honra trabalhar aqui na PAN e com o Thiago aí ao longo desses 10 anos que eu já tenho de casa, né? E me surpreendeu muito, assim, né? A gente trabalha aqui e do jornalismo. Thiago, pô, lancei os livros aí tudo e 2002 tá aí. E eu quero estar nessa parada também, né? Se Deus quiser. Tá chegando, Thiago Berraich. Tá na parada, né? Bem-vindo ao Reis da Resenha da Jovem Pan, Thiago. Olha, eu jamais imaginei que um dia eu ia estar aqui no Reis da Resenha, ainda mais ao lado de um pentacampeão, né? Um cara que eu cresci vendo ele jogando, não sou tão velho assim, né? Nem ele é tão velho assim, a gente tem quase uma idade parecida, né? Mas é uma honra estar aqui, eu tenho uma admiração muito grande pelo Vampeta. E, aliás, o livro de 2002 vai sair daqui a algum tempo, né? Mas agora o foco é o Tetra, que no dia 17 de julho vai completar 30 anos, ou seja, Vampeta e Pedro Marques, que nem era nascido. Nós estamos ficando velhos, viu? Thiago, como foi que começou esse interesse, assim, Primeiro vamos pelo futebol, né? Que você gosta, eu sei que a gente conversa eu acho que como qualquer garoto, né? Enfim, eu nasci em 76, então eu cresci lá nos anos 80, né? Meu pai sempre muito fã de futebol também, tá com a gente até hoje, tem 83 anos. Assistiu a todas essas Copas do Mundo, né? E sempre me contou as histórias, eu jogava bola na rua, né? Então, claro que isso faz parte da vida de todos nós, né? Essa é a cultura brasileira, né? Aí, em 1990, no ano da malfadada Copa de 90, né? Que o Brasil ficou em 9º lugar, eu tinha 13 para 14 anos, e aí, de repente, eu comecei a ler muito sobre a história das Copas do Mundo, acompanhando, obviamente, a Copa, né? Empolgado com a Copa, todo garoto, pré-adolescente gosta, né, de acompanhar, quer ficar vendo os jogos e tudo mais, né? E aquele ano também é um ano emblemático porque o Pelé completou 50 anos, né? Então, a gente não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada, era só televisão e rádio, né? E os jornais impressos, claro, as revistas também. Então, naquele ano, as TVs começaram a passar documentários do Pelé e alguma coisa aconteceu, né? Eu virei fã, comecei a gravar os jogos de futebol na fita VHS, né? E aí a gente chega, o tempo vai passando, né? Chega 94, primeira vez que eu vi o Brasil campeão, assim como muita gente, como 60 milhões de brasileiros, né? Porque o Brasil amargou uma fila de 24 anos, né? E aí, em 1995, eu prestei vestibular para fazer jornalismo. A minha ideia era trabalhar com esporte, né? Mas eu comecei a trabalhar numa emissora de rádio aqui em São Paulo, que não é a Jovem Pan. A Jovem Pan estou há 19 anos, mas eu comecei a trabalhar na Rádio Dourado, que é a rádio do Grupo Estado, né? Que não tinha, Vampeta, transmissão de futebol. Então, nessa eu caí na política, caí na economia. Mas o que eu mais gosto disso é o trabalho de pesquisa, o trabalho de história, né? Eu acho que eu não teria competência nenhuma para ficar comentando os jogos de hoje, né? Eu assisto, claro, né? Mas eu gosto mais é de falar sobre a história, sobre as conquistas da seleção brasileira que são o foco desse trabalho aí que o Pedro mostrou para os nossos espectadores, né? Nós estamos aqui com o Reis da Resenha da Jovem Pan. 19 anos já de casa, né, Thiago? Pan, dia 13 de junho completados. 19 anos de Jovem Pan e lançando agora mais um livro, trazendo toda a história das Copas do Mundo, a biografia das Copas também, também que o Thiago lançou. Livro, E agora a gente vai passar aqui a história das Copas, até a gente chegar em 94, que é o lançamento mais recente do Thiago, começar por 58. O Brasil é campeão.
E já que a gente está falando de Jovem Pan, Copa do Mundo, Thiago, Paulo Machado de Carvalho, que foi o chefe da delegação em 58, em 62, muito importante, né, nessa história da seleção brasileira, nesses primeiros 2 títulos. História tem um monte aqui nesse livro, né? E você estudou, fez um belo trabalho. Mas qual aquela mais marcante, talvez, de 58? E juntando aqui Jovem Pan, a participação do Paulo Machado de Carvalho, o Pelé, né? Que, enfim, chega e surge nessa Copa do Mundo de 58. Eu queria te ouvir sobre a Copa de 1958, a primeira conquista do Brasil, Thiago. Pois é, o Brasil colecionou muitos fracassos, né? Até a Copa de 58, a histórica derrota do Brasil em 1950 para o Uruguai em pleno Maracanã. Depois tem a derrota na Copa de 1954, em que os erros de 50 não foram aprendidos em 54. Aí para 1958 começa um trabalho sério, né? Pela primeira vez é feito um trabalho sério com a seleção brasileira, quando o João Avelange, que na época era o presidente da CBD, né? Ele escolhe Paulo Machado de Carvalho, que era um homem de comunicação, dirigente do São Paulo, né? Para esquadrinhar um esquema que é vitorioso, né? Ele dizia o seguinte: primeiro o homem, depois o jogador. Ou seja, ele tinha uma proximidade muito grande com os jogadores. Ele não era aquele dirigente que ficava na tribuna só observando. Não, ele participava do dia a dia dos jogadores. Ele ouvia os jogadores, quem tivesse algum tipo de problema. Agora, é um ano emblemático, né? Porque simplesmente surgem para o mundo, né? Pelé e Garrincha, né? Que são os 2 jogadores fenomenais que aparecem naquele ano, né? O Pelé ainda mais jovem, né? Com 17 anos. E os 2 surpreendem o mundo, né? Então, o que o Nelson Rodrigues, escritor pernambucano, falava, né? Que até lá imperava o tal do complexo de vira-latas, né? O complexo de vira-latas é enterrado com essa vitória da seleção brasileira, né? O Brasil vence a Copa do Mundo pela primeira vez na história, numa vitória heróica contra a Suécia na final por 5-2, até hoje o placar mais elástico, né? De finais de Copa do Mundo. Tem que jogar de azul? Tinha que jogar de azul. Essa história também. Porque essa história é muito boa, né? Porque a Suécia não abriu mão do uniforme oficial, né? O primeiro uniforme. Então tem um sorteio, né? Aí o Paulo Machado de Carvalho falou: olha, eu preciso dar notícia para os jogadores que a gente vai usar um uniforme reserva, né? Então ele fala: olha, nós vamos jogar de azul, mas não tem problema, porque é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora está com o Brasil e nós seremos campeões. E foi o que aconteceu, né? O Brasil campeão do mundo pela primeira vez, e o fim do complexo de vira-latas tem muito a ver com o surgimento do Pelé, né? O Pelé inaugura uma era de ouro, talvez nunca mais vista na história do futebol mundial. E eu, quando o Pelé morreu, inclusive participando aqui da programação da Jovem Pan, eu disse o seguinte: o Pelé é o maior embaixador que o Brasil já teve, assim como o futebol, né? O mundo passa a conhecer o Brasil por causa do futebol, né? Então essa Copa é muito emblemática e é um trabalho que se repetiu para 1962, Pedro. Ô Thiago, e nessa Copa de 58, Pelé e Garrincha não começam como titulares, né? Não começam como titular. Eles entram no terceiro jogo contra a União Soviética, né? No primeiro jogo o Brasil estreia contra a Áustria, que foi 3-0 para o Brasil. Não joga nenhum dos dois. Não joga nenhum dos dois. No segundo jogo também é um empate por 0-0 contra a Inglaterra, né? Nesse jogo estreia o Vavá, né? E assim, o Feola, que era o técnico da seleção, começa muito conservador, né? Agora, algumas fontes da época dizem o seguinte: o Pelé, ele se machucou num amistoso contra o Corinthians aqui no Pacaembu, praticamente o último amistoso antes do Brasil embarcar para a Europa, né? O Brasil venceu por 5-0 e um jogador chamado Ari Clemente deu uma entrada maldosa no Pelé e o Pelé se machuca, né? Então o Pelé, se tivesse condições de jogo, ele teria estreado contra seria a Áustria, titular, seria já o titular, mas eles vão segurando o Pelé, eles vão segurando o Garrincha. Pelé. Não, né? O Garrincha não. O Garrincha foi mais ou menos punido porque o Brasil fez 2 amistosos contra times da Itália, né? Fiorentina e também a Inter. E o Garrincha fez um gol em que ele driblou com os 3 jogadores, driblou o goleiro, ele já podia ter feito o gol, só que ele voltou para driblar o goleiro de novo. Então eles acharam o Garrincha irresponsável, né? Mas assim, o Brasil venceu a Áustria, empatou com a Inglaterra e precisava vencer a União Soviética, né? Que tinha muito simbolismo da época, na Guerra Fria, né? Diziam que os soviéticos apresentavam futebol científico, né? E aí estreiam os 2, Pelé e Garrincha, né?
o Zito também estreia contra a União Soviética, né? E o Brasil, os relatos, porque a gente não tem, infelizmente, o tape desse jogo inteiro, né? Tem apenas alguns lances, né? São os 3-4 minutos mais sensacionais da história do futebol brasileiro. Porque o Garrincha, você joga a bola pro Garrincha, você imagina o Garrincha driblando que nem um maluco lá, os soviéticos, né? A torcida que estava lá na Suécia, em Gotemburgo, né? Que foi o palco desse jogo, não acreditavam no que via. Ninguém nunca tinha visto aquilo, né? O Pelé ainda um pouco acanhado, mas mesmo assim o Brasil ganhou por 2-0, se classificou para as quartas de final com 2 gols de Vavá, meu caro Vampeta. Esse é o Reis da Resenha da Jovem Pan. Estamos recebendo hoje Thiago Berrache, o nosso âncora aqui da Jovem Pan, para falar da história das Copas. Segunda-feira tem lançamento do novo livro do Thiago, 1994, o Brasil é tetra, na Livraria Martins Fontes, aqui da Avenida Paulista. Mas a gente já vai chegar lá, já vamos chegar no ano de 1994, a 4ª conquista do Brasil, porque a gente ainda está em 58 e 1962. Thiago, você acabou de falar do Pelé, o surgimento dele, aquele jogador que surge com 16, 17 anos numa Copa do Mundo e chama a responsabilidade. E a gente também juntando um pouco aqui com a história da Jovem Pan, que sempre foi a emissora dos esportes, e Paulo Machado de Carvalho, que foi o responsável por ter colocado o Pelé em campo, teve essa influência, muita gente diz, né, para colocar o Pelé em ação naquela Copa de 58, depois da lesão que você mencionou, né, depois que o Pelé saiu machucado de um jogo aqui do Pacaembu. O técnico da seleção de 58 era o Vicente Feola, né, que já tinha trabalhado com o Paulo Machado de Carvalho no São Paulo, né. Existe muita dúvida, né, sobre qual era a real influência dele nas escalações e na própria convocação da seleção, mas eu não tenho dúvida que houve uma pressão no Feola para que o Pelé entrasse, né, porque o Brasil precisava, como eu falei aqui do jogo contra a União Soviética, né? O Brasil precisava ganhar, pelo menos, né? Se empatasse, aí podia depender de outros resultados, né? Mas o Brasil precisava ganhar. Então havia, obviamente, uma pressão para que o Brasil fosse mais ofensivo. E foi efetivamente o que aconteceu. O Brasil venceu por 2-0, como a gente já destacou aqui. Depois foi para as quartas de final. Aí sim vem o primeiro gol do Pelé, o primeiro dos 12 gols do Pelé na história das Copas, contra o País de Gales, num jogo duríssimo, né? O Brasil venceu só por 1-0, e isso porque o Vavá tinha se machucado contra a União Soviética e o Feola voltou com o Mazola que já tinha jogado os 2 primeiros jogos, né? Aí o Brasil se classifica para a semifinal, naquele duelo do maior ataque, que era a França até aquele momento, da melhor defesa. O Brasil nunca tinha sofrido um gol naquela Copa, e o Brasil venceu a França por 5-2, com 3 gols do Pelé no segundo tempo. E aí vem um jornal da França, é o primeiro a chamar o Pelé de rei, com 17 anos. E aí a final de 1958, 5-2. Imagina, Vampeta, você ganhar 2 jogos numa Copa de 5-2. Né? Tem uma história muito legal, né, Thiago? Que fala. E a camisa 10, a numeração? A numeração. Essa história é muito interessante porque a CBD enviou para o comitê organizador da Copa 58 a relação dos jogadores, os nomes lá dos jogadores, só que esqueceu de relacionar os números, né? E aí um jornalista uruguaio que fazia parte daquele comitê organizador, o nome dele é Lorenzo Vilizio, eu até cito aqui no meu livro, né? O que ele fez? Para ajudar o Brasil, ele pegou do Gilmar ao último jogador, ele começou a botar os números lá aleatoriamente, tanto é que o Gilmar fica com a camisa 3, que é o goleiro, o Garrincha fica com a camisa 11, que originalmente seria do Zagallo, o Zagallo com a camisa 7, que originalmente era do Garrincha, e aí ele chega ao Pelé, o Pelé ele colocou a camisa 10, o Pelé já jogava com a camisa 10 no Santos, enfim, né? Então você imagina se tivessem colocado o Pelé com a camisa 9 na Copa de 1958, né? Mas então ele imortaliza essa coisa da camisa 10, que é sempre reservada para o melhor jogador, né, Vânia? E eu acho que tem uma influência muito grande na história do futebol, porque o camisa 10... Sem dúvida. A não ser na Holanda. Não, no mundo, né? Que a Holanda teve o Cruyff lá, mas jogava com a 14. Isso. Mas no mundo do futebol, os melhores, a camisa 10 é reservada e tudo. Sim. Aqui, pro nosso Baba, pro nosso Racha, pra nossa pelada. É o craque. E virou no futebol mundial, o craque é o camisa 10. Maradona, Zico, Zidane. O Messi, né? Messi ficou... Então,
Você não acha que é mais a influência do Pelé? Ah, mas sem dúvida. Isso, claro, o melhor jogador do mundo tá com a camisa 10, então, porque o Pelé, eu me lembro de um texto vocês devem se lembrar dele, o jornalista Michel Lohans, né? Ele dizia o seguinte, né? Francês, né? Não, é brasileiro, mas o sobrenome é Lohans, né? Ele é pai do Bruno, né? Eu conversava muito com ele lá. Então. Deus o tenha. É um cara muito bom de texto, né? E ele dizia o seguinte, que Pelé é uma palavra que não quer dizer nada em língua alguma, mas hoje não tem canto do mundo que desconheça o que significa essa palavra, né? Todo mundo sabe o que é Pelé e quem foi Pelé, e virou sinônimo de é o maior e é o melhor. Então, se o maior e o melhor tá lá com a camisa número 10, né, Vampeta? Então, todos os jogadores... Você já vestiu a 10? Essa é uma curiosidade minha. Já, mas nunca gostei. Não é vestido no Paris Saint-Germain. Por que nunca gostou? Ela me deu a 10, digo, não, a recompensa é muito grande. Tira, o Luiz Fernandes, ele que bateu. O Fernandes, o que fez o pênalti. O pênalti em 86. O treinador me deu a 10 lá no Paris Saint-Germain. Eu digo, peraí, mister, não. Aí não. Pô, mas podia ter vestido a 10, né? 1962, o Brasil é bi. 1970, o Brasil é tri. E as transmissões também evoluíram muito de lá pra cá, né, Thiago? Eu tô até observando nos livros, né? Ouça as transmissões de rádio dos Jogos do Brasil. Tem um QR Code aqui, né? Você registrou tudo isso, até as transmissões. No começo pelo rádio, às vezes até pelo jornal, e depois foi evoluindo, né? Até televisão, começar a transmitir. Não tinha os jogos também ao vivo, de repente. Às vezes você ouvia primeiro no rádio para depois assistir na televisão. E você também acompanhou, né, essa evolução das transmissões no decorrer dessas Copas do Mundo, as 5 Copas do Brasil. Sim, eu acho que é fundamental, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, Vampeta e Pedro, a Copa do Mundo faz parte da nossa memória afetiva, né? Então a gente sabe onde estava quando o Brasil foi campeão, quando um determinado jogo... A gente torceu ou estava até mesmo no estádio, né? E a imprensa tem muito a ver com essa memória afetiva, né? As transmissões de rádio são muito interessantes porque elas ativam a nossa imaginação, né? Você ouvir uma partida pelo rádio apenas, né? Sem a imagem, né? Então, em todos esses livros, né? Isso já começou lá atrás, você citou Biografia das Copas, né? Eu conto um pouco também da história da transmissão esportiva de cada uma dessas Copas. Em 58, o Brasil ouviu pelo rádio, né? Os filmes chegavam curtos, né? Não tinha o jogo inteiro, chegavam dias depois. Em 62, pela primeira vez, a gente já tinha o videotape, né? Que como a Copa foi no Chile, muito perto aqui do Brasil, a final de 1962 foi 17 de junho, né? E aí no dia seguinte, à noite, já tinha o tape disponível para as emissoras exibirem. A Tupi, principalmente, que era a TV da época, né? Que comprou, entre aspas, os direitos de transmissão. E aí as pessoas ouviam pelo rádio, o ao vivo, e depois assistiam o videotape. Muitas vezes aquele pênalti que o narrador de rádio falava que tinha existido, o cara via no videotape, mas eu acho que não foi, né? Então tinha aquela bola que é pra fora do estádio, o narrador quase. Aí o cara, não foi bem assim. Quase. Não tô dizendo que os narradores de rádio são mentirosos, pelo amor de Deus, isso faz parte da nossa vida, né? Mas o rádio precisa... Da emoção. Da emoção, como vocês sabem muito bem, né? E em 70 é a primeira Copa transmitida ao vivo via satélite, né? Naquela história do pool das transmissões de televisão, né? Então, em todos esses livros, eu coloco um QR Code para você ouvir, claro, as narrações de rádio. É um link pro Spotify e para outras plataformas, né? Então tem discos comemorativos das Copas, as narrações, por exemplo, a de 70 tem a final na íntegra com um segundo tempo praticamente narrado pelo Joséval Peixoto, né, que trabalhou com a gente aqui. E agora o livro de 94 também terá esse QR Code para ouvir as narrações aqui da Jovem Pan, também de outras rádios que fizeram essa transmissão. Ô Thiago, normalmente 22 jogadores vão, hoje é 23, e vão até aumentar, né? Eu acho que a próxima Copa deve ser 26. Isso. Assim como o número de seleções também, aumentando. Vai aumentar tudo. Que eu acho que vão acabar com a Copa do Mundo. 48 seleções. O Vanderlei Nogueira, ele fala que tem que ir todo mundo. Indonésia, Haiti, Guatemala. É uma farra de povo. Mas em seus países lá, a Guatemala, todo mundo olhando a Copa do Mundo, mesmo sabendo que vai tomar essa pecado. Tem essa briga aqui, Flávio Prado e Vanderlei Nogueira. Flávio disse que não é a ONU, né? Que não é a Copa São Paulo. Copa São Paulo. Copa São Paulo. Tem todos os... exatamente. Aí, Thiago, de 58 para 62, cara...
Já é o Aimoré Moreira, né? Isso. Já muda, já não é mais o Vicente Feola. Isso. E a seleção é quase os 22 jogadores? Olha, é interessante o seguinte, né? Quando eu lancei esse livro de 1962, porque a imprensa trata essa Copa de 62 como uma mera extensão de 58, e não é. A Copa de 62 é uma Copa diferente porque tem um componente dramático, né? Porque o Pelé se machuca no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, né? E o acaso ajuda a seleção, né? Porque o Aimoré escala o Amarildo, que faz os 2 gols do Brasil contra a Espanha no terceiro jogo, por muito pouco, eu não tenho nenhum medo de dizer isso, mas por muito pouco aquela seleção não ficou fora da segunda fase, porque foi um drama, né? A contusão do Pelé mexeu muito com a cabeça dos jogadores, né? O Feola, essa é uma história que eu conto no livro que é importante, que todo mundo fica dizendo, o Feola ficou doente e o Aimoré substituiu. Não foi bem assim a história. O Feola, em 1960, ele aceita um convite para treinar o Boca Juniors da Argentina, então ele vai viver a experiência internacional dele. E aí a CBD, na época, a atual CBF, chama o Aimoré Moreira, que assume, há 1 ano antes da Copa do Mundo, ele assume o comando da seleção, né? E ele mexe muito pouco no time. Dos 11 jogadores que jogaram a final de 1958, 8 estavam de volta na decisão de 62 contra a Tchecoslováquia, e seriam 9 se o Pelé não tivesse se machucado, né? Mas é engraçado, Vampeta, você falou, né? A imprensa muitas vezes é muito crítica, né? Entre 58 e 62 tem muitas críticas da imprensa dizendo, mas não precisa levar o Vavá porque tá velho, não precisa levar o Nilton Santos porque tá velho, tinha que ficar no banco de reservas, né? Ou seja, mesmo uma seleção campeã do mundo, havia muita desconfiança, né? Então havia também uma tentativa dos clubes de tentar emplacar novos jogadores na seleção. O Coutinho aparece dessa maneira na seleção brasileira, ele vai para a Copa do Mundo, é campeão, mas não joga nenhum jogo, né? Mas assim, a base era a mesma, mas aquela é uma Copa dramática, né? Uma Copa em que o Garrincha foi expulso na semifinal e mesmo assim... Joga a final, né? Não tinha o cartão vermelho, que era uma expulsão automática, né? Então quem era expulso era uma expulsão verbal. E aí o Dr. Paulo Machado de Carvalho mexeu os pauzinhos, né? Ele conseguiu que o árbitro da partida, na verdade o bandeirinha, que era um uruguaio chamado Esteban Marino, que andou apitando jogos do Campeonato Paulista, né? Ele simplesmente desapareceu do Chile, né? E não prestou um depoimento contrário ao Garrincha. Então o Garrincha foi absolvido e jogou a final da Copa do Mundo, né? E o Garrincha, só para fechar esse capítulo 62, jogou por ele e pelo Pelé. O Garrincha fez gol de pé esquerdo, gol de cabeça, né? Ele jogou muito aquela Copa do Mundo. Para mim, se a gente fala, né, que a Copa de 1986 é do Maradona, e talvez agora essa de 22 é do Messi, a Copa de 62 é a Copa do Garrincha, sem dúvida nenhuma. Carregou mesmo a seleção nas costas, mas claro, o Brasil tinha um gênio, que era o Didi, outro gênio, que era o Nilton Santos. A gente tem que citar o Zagallo aqui, né? O Zagallo é bicampeão como jogador, né? 58 e 62, fazia um trabalho tático fantástico na seleção. Ele nem sempre aparecia, né? Nem sempre tinha muito destaque, mas ele era um operário, né? Vocês costumam dizer muitas vezes... Cara, Zito, né? Operário da bola. Você fala Zito, Djalma Santos... Todo mundo aí, campeão de 58, tá na final de novo. Tá na final. A escalação da final de 62 é Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Nilton Santos. Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Né? Então, você falou que com o Pelé seria 9. Seria 9 e os outros 2 a zaga, né? O Aimoré muda a zaga. Em 58 quem eram então, Bellini e Orlando, e ele coloca o Mauro e o Zósimo. Mauro e Zósimo. A gente falou da camisa 10 do Bellini, que de alguma forma revolucionou o futebol. Sim, ao erguer a taça em 1958. E eu queria chegar nesse ponto, porque você falou dos questionamentos e das críticas da imprensa. Eu tô aqui com um campeão de 2002 e tô com você que fez um trabalho brilhante, um estudioso das Copas. Você acha que os campeões de 94 e 2002 não tiveram o mesmo reconhecimento desses campeões que a gente está citando, de 58, 62 e 70? Eu assim, no livro de 94, eu digo o seguinte, né? Eu acho que a seleção de 94 é a seleção mais, eu uso o termo, achincalhada pela imprensa e pela torcida,
porque eles foram muito criticados. Chegaram na Copa de 94 com um peso muito grande, né? De 24 anos sem títulos, né? E assim, era uma pressão enorme. E eu ainda acho aí, eu queria até ouvir o Vampeta, né? Porque a transição 98-2002 também é uma transição turbulenta, né? Porque a gente tem vários técnicos, né? Comandando a seleção nas eliminatórias, que o Vampeta jogou as eliminatórias e a Copa do Mundo, né? Mas eu ainda acho que a seleção de 94 é mais criticada ainda, né? Aquela coisa, é um futebol burocrático, futebol sem graça, ganhou nos pênaltis, né? Então, uma das... Uma Copa do Mundo numa terra do tio São, na terra do futebol. Exatamente, muito calor e tudo mais, mas assim, a gente tem que dizer, não só a Copa de 94, mas também a conquista de 2002, são conquistas justas, justíssimas, são as melhores seleções de cada uma dessas Copas do Mundo. E a de 2002, já antecipando, porque o livro vem daqui a algum tempo, né? 2002 é uma seleção, infelizmente, pouco reconhecida pelos brasileiros aqui. Porque se você pegar 5 seleções e comparar os números, só a seleção de 70 e só a de 2002 que venceram todos os jogos, né? 70 ganhou 6, a Copa era disputada só em 6 jogos, né? A de 2002 venceu 7 jogos, né? A seleção de 2002 faz 18 gols e a seleção de 70 faz 19 gols, né? Ou seja, a seleção de 2002, que na minha avaliação, o time era melhor, pelo menos o espetáculo era melhor do que de 94, sem tirar qualquer mérito de 94, não é isso, né? Mas eu acho que, infelizmente, a seleção de 2002 é pouco valorizada pelos brasileiros. Eu boto no papel assim, que você acha? Conheço, joguei com a galera de 2002, joguei contra a galera de 94. E alguns de 94, eu botando no papel, um mano a mano, 94 é melhor que 2002. No papel. No papel. No papel. Goleiro, Tafarel e Marcos. Cafu, Jorginho. Sabe? Márcio Santos e Aldair. Vou botar Lúcio e Roque Júnior. Edmilson já joga mais um pouco à frente, né? Roberto Carlos e Branco. Aí você tem Edmilson, pode disputar com o Maldo Silva. O Cleberson pode disputar com Dunga. Romário com Ronaldo. Rivaldo com Bebeto. Não, a gente fazendo um cara a cara ganha por pouco 94. Ganha por pouco. O que a gente Você não pode pegar Ronaldo. Não. Ronaldo com... Tem que ser Ronaldo e Romário, irmão. Sim, concordo. Isso. Pra mim, são os 2 melhores jogadores que eu já vi, assim, de centroavante, camisa 9. Pra mim, 35 melhores da história do Brasil. O Romário era o 11, né, no caso, né? Mas voltando aqui só em 62, porque a gente vai pra 70, né? Em 62, o Pelé machuca no segundo jogo, né? Segundo jogo. No segundo jogo. E o Brasil tem essa dificuldade toda, emocionalmente, que você falou, e o Garrincha carrega isso tudo. Beleza, o Brasil campeão, quase a mesma base. Aí vai pra 70. Em 70 só tem um Pelé, né, cara? Não tem mais ninguém de 62, porque tem 66, que a gente vai contar aqui. Você tem o Zagallo, que é o técnico. A gente tá falando dos campeões, né? Só vai Pelé. Só vai o Pelé. E o Pelé chega em 70 também com uma dúvida. Então, aquele negócio que era míope, cego. Não teve isso? Teve. O João Saldanha, que implicava um pouco com o Pelé, ele dizia que o Pelé estava cego, né? Que o Pelé era míope e que um jogo à noite o Pelé não conseguiria jogar, né? Mas aquilo é uma birra, né? E assim, não tem como você não contar a história da Copa de 70, que pra mim é a melhor seleção. Eu sou fã de 70. A minha ideia lá atrás era... Você acha que é a grande Copa das Copas? Porque ali, o Pedro ali já tem... transmissões ao vivo. Ao vivo. TV, sim. O mundo inteiro viu, né? Então essa é a grande Copa das Copas. Eu acho assim, aquela é a grande seleção brasileira de todos os tempos, é a grande seleção de todos os tempos, né? Claro que as pessoas vão falar, mas e 82 e tudo mais, mas assim, a seleção de 70, e a minha ideia na vida era só escrever um livro sobre a seleção de 70, que eu era fã, né? Os outros livros foram chegando a reboque, né? Mas assim, a seleção de 70 tem os melhores números, né? A seleção de 70 tem os gols mais diferentes que a gente já viu, os gols que o Pelé não fez, né? O Pelé tem esse capítulo Aquele lance contra o Uruguai. O lance com o Uruguai, aquilo é uma maluquice. O gol
que ele tentou contra a Tchecoslováquia, que ele chuta da intermediária do Brasil, né? Então, assim, são lances inesquecíveis, geniais. O Parreira, quando eu lancei o livro de 1970, pouca gente sabe, mas o Parreira foi preparador físico da seleção de 70. Ou seja, a dupla Pelé, a dupla Zagallo e Parreira já vem de lá, né? O Parreira fala assim, olha, Thiago, a Copa de 70 é um case de sucesso, né? Claro que todas que foram campeões, as seleções campeãs são também cases de sucesso, né? Mas ele fala, a seleção de 70 é muito emblemática, né? A seleção de 70 tá na memória de todo mundo, né? Então, não tem como não contar a história daquela Copa com a derrota de 66. O Brasil bicampeão chega para jogar 66 e o Brasil fica numa posição ingrata, fica em 11º lugar. O Brasil não passa da primeira fase, né? Pelé caçado. E depois daquela Copa, o Pelé falou: eu nunca mais vou jogar uma Copa do Mundo, porque ele achava que tinha azar, que levava azar na Copa do Mundo, né? Mas aí, pro bem do Brasil, né? Ele fez a autoanálise e falou assim: não, eu vou jogar. E o Pelé de 1970 é o Pelé do auge, né? O Pelé tinha 29 anos em 1970 e é batata. Se você rever os jogos, tem no YouTube aí, vocês podem ver. O momento em que o Pelé não vai bem, como no primeiro tempo diante do Uruguai na semifinal, o Brasil joga mal. Quando o Pelé começa a melhorar, o Brasil começa a jogar bem. O Pelé era o cérebro e o coração daquela seleção de 1970. E o mais legal é que, assim, eram 5 camisa 10 no ataque, né? O Jairzinho fez uma Copa como o Pelé. O Jairzinho fez 7 gols na Copa de 70. O Pelé fez 4, né? Então, pra mim, aquela seleção é uma seleção emblemática. E o mais interessante, que dos 19 gols do Brasil naquela Copa, 12 foram marcados no segundo tempo. O Brasil foi uma seleção muito bem preparada fisicamente. E o Brasil chegava em 70... Nos jogos, né? E subia de produção no segundo tempo e as outras seleções caíam de produção. E aí, né, você imagina, você chegar numa final contra a Itália e meter 4 gols, né, Vampeta? Não é qualquer um, né? E o Zagallo, né? O Gerson, tem que falar do Gerson. Jogou muito. Eu vi a final de 70. Pra mim, o melhor jogador em campo foi o Gerson. Eu tinha. Gerson Brito jogou muito. O Brito foi o jogador mais bem preparado fisicamente daquela Copa, né? O Brito era um canhão, uma potência, né? O Everaldo, lateral esquerdo, também um grande jogador, muita força. Ele não era um jogador de ataque, né? Mas ele era um jogador muito... E tinha o Clodoaldo também, né? Ou seja, eu acho que nas escolas as pessoas tinham que dar uma aula de Copa de 70 e ensinar a escalação. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, né? Semana recebendo o nosso Thiago Berrache, muitos anos à frente do Jornal da Manhã da Jovem Pan, agora fechando o noticiário à noite, no Jornal Jovem Pan, a partir das 20 horas, na TV Jovem Pan News e também pelas ondas do rádio. Você confere o trabalho do nosso Thiago, que está lançando nesta segunda-feira. Fica o convite para você comparecer no lançamento de 1994, O Brasil é Tetra, do nosso Thiago Berrache, lá na Livraria Martins Fontes, não é, Thiago? Aqui na Avenida Paulista, bem pertinho do prédio da Jovem Pan. Você saiu do metrô Brigadeiro, tem já lá aquela galeria, né? Só é número 509 e eu espero todo mundo lá a partir das 5 da tarde e vamos até às 10 horas da noite, até a livraria fechar. E o Vampeta me prometeu que vai, viu? Vou nessa. Tá chegando também o livro de 2002, hein? Sim. O Thiago já prometeu que vai lançar o livro de 2002, mas recuando um pouco aqui, em 1970, que a gente comentava sobre esse timaço, e o Zagallo, que eu dizia, assumiu a seleção até num contexto político. Tem disso também. Você fez esse estudo das Copas, da parte do campo. Tem muitas histórias legais, mas também o lado fora de campo, né? Muitas coisas também interferiram e tiveram a sua influência na seleção brasileira, Thiago. O Vampeta até falou do Pelé cego, né? O Pelé míope, né? Que foi uma frase do João Saldanha. O que aconteceu entre 66 e 70, né? O Brasil perde a Copa de 66, né? E aí começa a crítica, a seleção está completamente desacreditada, né? E aí, em 1969 apenas, a CBD escolhe o João Saldanha para treinar a seleção brasileira. E para vocês terem uma ideia, né? Você imagina, o João Saldanha ele já tinha treinado no fim dos anos 50 o Botafogo, né? Ele não tinha tanta experiência de treinamento, mas ele era o maior crítico da seleção brasileira, né? Porque ele trabalhava na Rádio Globo, na TV Globo da época, né?
E aí ele fazia muitas críticas à seleção. Então o João Avelange, que era o presidente da CBD, falou, olha, eu vou chamar o João Saldanha, né? Porque ele é o maior crítico da seleção, ele pode nem se dar bem no comando da seleção, mas pelo menos eu calo o maior crítico da seleção brasileira, né? E também, você falou do contexto político, o Brasil vivia o regime militar e o João Saldanha era um comunista convicto, né? E muita gente falou pro próprio Avelange, você tá louco, vai chamar esse cara pra seleção. Mas assim, o João Saldanha era um cara muito confiante no que fazia, né? Assumiu a seleção falando, olha, esses são os meus 11 titulares, são as feras do Saldanha, né? E aí o Brasil se classifica nas eliminatórias, tem 100% de aproveitamento, Tostão é o artilheiro das eliminatórias com 10 gols, né? E aí, depois disso, a imprensa começa a questionar um pouco o Saldanha, dizendo o seguinte, olha, o Brasil ganhou de seleções fracas, como a Colômbia, a Venezuela, o Paraguai, mas na Copa do Mundo vai enfrentar a Itália, pode enfrentar a Alemanha, então o Brasil, como está, não vai conseguir nada na Copa do Mundo, né? E aí, na virada de 69 para 1970, tem toda aquela polêmica da convocação do Dario, que jogava no Atlético Mineiro, aí o Saldanha viajava para países comunistas e ficava falando que o Médici era o maior ditador da história do Brasil, era o presidente da República na época, né? Então, aí, a gota d'água foi quando, viu, Vampeta, ele entrou armado na concentração do Flamengo, atrás do técnico Yustrick, que tinha feito uma crítica a ele num programa de televisão. E você imagina, aí não deu, ele foi demitido, né? E aí o Zagallo, que era um homem mais alinhado, era menos polêmico, claro, né? O Zagallo assume a seleção brasileira faltando 78 dias para o Brasil estrear na Copa em 3 de junho contra a Tchecoslováquia, né? Então o Zagallo, assim, muita gente despreza o trabalho do Zagallo, dizendo que ele pegou a seleção pronta. Não, o Zagallo faz adaptações importantíssimas para o Brasil enfrentar a Copa do Mundo. Por exemplo, recua um pouco deixa um pouco o Tostão mais à frente, né? Não tem um centroavante típico, coloca o Rivelino na esquerda, não usa nem o Paulo César Caju, que virou um reserva de luxo do Brasil, não é do João, e nem o Edu, né? Muito bem lembrado, né? Então, e nesse contexto o Saldanha começou a implicar com o Pelé, dizendo que ele estava cego, que à noite ele não jogava bem e tudo mais, né? Enfim, mas na virada de 69 para 70, o Brasil perdeu da Argentina num amistoso no Beira-Rio, e até o repórter pergunta para ele, né? O que você acha da grama do Beira-Rio, João Saldanha? Ah, não sei, eu nunca comi a grama, né? Ele era muito, muito ríspido assim com as pessoas, né? E falou aquela frase célebre, né? Que tem até no YouTube esse trechinho, né? Ele dizendo que o presidente Médici, que gostaria de ver o Dario na seleção, ele disse, olha... eu escalo a minha seleção, ele escala o ministério, a gente se dá bem, nós somos gaúchos e tudo mais, mas cada um faz o seu trabalho, né? E aquilo foi uma polêmica. O regime militar trabalhou contra o Saldanha, né? Um dos ministros era o Jarbas Passarinho, né? Que fez muito para derrubar o Saldanha. E aí o Brasil vai com o Zagallo para a Copa de 70 e a gente sabe o que aconteceu, né? Agora, 94, que é o lançamento de segunda-feira. 1994, o Brasil é tetra, a conquista que recolocou a seleção no topo do futebol. E a gente falava dessa evolução nas transmissões das Copas do Mundo e da imprensa de lá pra cá, das conquistas de 58, 62 e 70, comparando com 94 e 2002, Thiago, porque... principalmente essa época, né, de 58, 62 e 70, era um outro momento da crônica esportiva, era um momento mais romântico, talvez, de você relatar, de você escrever sobre futebol, as crônicas de Nelson Rodrigues. E aí, 94 e 2002, a gente já tá falando, né, de uma imprensa que não sei se tinha tanta emoção, mas tinha muitos questionamentos, principalmente a esses dois times, de 94 e 2002. Sem dúvida era uma imprensa, e como até hoje é, né, uma imprensa mais crítica, né, uma imprensa que muitas vezes exagerava também, né, você tinha até algumas interferências políticas, né, porque em 94 o Brasil estava num ano eleitoral, então tinha muitos relatos, né, de jornalistas que criticavam a seleção porque achavam que se a seleção ganhasse ia favorecer o Fernando Henrique na eleição. Então tem esse componente político que muitas vezes não nos interessa aqui, né? Mas de qualquer forma, em 94, o peso de títulos, né, o peso da fila era algo muito incômodo, né? E aí eu até coloco no livro, né, a capa da Gazeta Esportiva, no dia seguinte que o Brasil perde a invencibilidade na história das eliminatórias, né? Que é uma derrota para a Bolívia. O Vampeta se lembra? Você, Pedro Marques, não lembra? Já ouviu falar, claro, já deve ter visto. O Diablo Echeverri. O Diablo Echeverri, né? O Brasil perde por 2-0.
em La Paz, e o mundo cai. A capa da Gazeta Esportiva, o título era o seguinte: no fundo do poço, né? Veja, a crítica à seleção brasileira é uma crítica muito forte, muito pesada, né? E aí, a partir daquele momento, né, a gente fala que nas derrotas se tiram lições, né, o grupo se une ainda mais, né? Era um período ainda analógico, né? Não tinha a rede social, não tinha YouTube, não tinha nada, né? Você já tinha o início dos aparelhos celulares, mas eram ainda aparelhos analógicos e que no máximo você mandava uma mensagem de texto, né? Então os jogadores se blindaram ainda mais, e também acho que isso acaba contribuindo para que a imprensa seja ainda mais crítica à seleção, porque os jogadores passam a não atender muitos jornalistas, possam não falar muito com a imprensa, não dar muita satisfação. Nos Estados Unidos eles ficaram muito isolados, né? Então, acho que a seleção de 94 sofre muito com esse peso de 24 anos, que o Brasil perde 5 Copas, né? 74, 78, 82, a seleção emblemática, 86 e 90, né? 90 havia uma expectativa, né? Eu me lembro muito bem, né? Porque em 89 o Brasil vence a Copa América com uma dupla conhecida de todos nós, Bebeto e Romário. Só que o Bebeto é muito mal aproveitado na Copa e o Romário chegou, o Bebeto sabe, chegou machucado. Ele teve uma fratura lá no PSV. No PSV, né? Então, essa dupla não jogou em 1990, né? E o Brasil vai muito mal em 90. O futebol burocrático, enfim, né? O melhor jogo que fez foi contra a Argentina, mas o Brasil perdeu. Exatamente, né? Então tem muita crítica, a história do líbero, o Lazzaroni criticado, né? E aí essa seleção deságua nesse período de Copa até 1994, né? E uma justiça que a gente tem que fazer: das 5 seleções brasileiras, o Parreira é o que tem mais tempo para trabalhar a seleção. O Parreira assume a seleção no fim de 1991. Então ele tem muito tempo para trabalhar. O Filipão assumiu em 2001, não foi isso, Vampeta? 2001. Um ano antes da Copa, né? Então, o Parreira tem muito tempo para trabalhar, né? E uma justiça que a gente tem que fazer: o primeiro técnico pós-90 é o Falcão, né? Paulo Roberto Falcão, que infelizmente não ficou nem um ano na seleção. O Brasil perdeu a Copa América de 91 no Chile, ficou em segundo lugar e o Falcão foi demitido, né? Mas o Falcão deu espaço na seleção para muitos jogadores que depois brilharam na conquista do Tetra: o Mauro Silva, o Márcio Santos, o próprio Cafu, né? Então o Falcão tem um trabalho primordial de revelar jogadores. E também em 94, dos 22 convocados, 9 tinham disputado a Copa de 90. E a experiência desses jogadores, como o Branco, como o próprio Mazinho, que teve o Dunga, claro, né? A gente tem que lembrar do capitão, né? Da seleção de 94. Então essa experiência foi fundamental. Eles tinham inúmeras conversas, e os jogadores me relataram isso, né? Eles tinham inúmeras conversas de horas e horas, né? Ah, mas o que deu errado em 90? Ah, os familiares foram para a Copa do Mundo, podiam ficar na concentração muitas vezes, né? Então o que a gente pode, em 94, não repetir do que deu errado em 1990. E é uma seleção que se fechou muito, né? Uma seleção que se uniu muito, né? E uma Copa do Mundo num país diferente. Num país diferente, nos Estados Unidos. Com a maior média de público até hoje da história, pelo tamanho do país. Né? Por incrível que pareça, né? Por jogo. Os jogos em horário assim, tipo 2 da tarde. A final foi meio-dia e meia. Né? Que é um absurdo. Um calor absurdo. Um calor de 50 graus, né? Agora, o Vampeta acho que concorda comigo. Toda a seleção campeã, você tem poucos relatos de divergências entre os jogadores, né? E você participou da família Filipão, né? Que é um grupo que se fecha, né? Um grupo que fala: olha, esse aqui é um mês, é um saco você ficar aqui concentrado. É um mês, eu sempre falo isso. Copa do Mundo também falo assim: você joga as eliminatórias, eu joguei 16 jogos de 18 para 2002. Então não vai, a Copa do Mundo vamos se fechar um mês. É mentira. É um mês para quem chega na final. Copa do Mundo pode ser uma semana. É verdade. Você viu, a Argentina é a atual campeã do mundo. Ela começa mal. Ela podia ser eliminada na primeira semana. Isso. Um mês é para quem chega à final. Você fala isso. E o Raí me conta uma história muito interessante. Ele faz uma leitura muito legal, né? Porque ele começa sendo capitão, ele perde a posição. Sendo capitão. É que a faixa vai pro Dunga, né, Thiago? A faixa vai pro Dunga a partir do jogo contra os Estados Unidos, né? Mas o que eu queria falar do Raí é o seguinte, né? As eliminatórias em 93 são diferentes das eliminatórias atuais, que é por pontos corridos, que duram 2 anos, né? 18 jogos. Aquela fase de eliminatórias em 93, o Raí fala que ela foi uma
uma Copa do Mundo pra gente, porque ficou todo mundo concentrado por mais de um mês só pra jogar aquelas partidas, né? E aquilo tudo desgastou muito, né? Então os jogadores ficavam concentrados, com muitas críticas e, enfim, mas foi um teste importante, né? Eu lembro que o Parreira fala que quando ele deu no jornal, a Bolívia classifica pra Copa. O Brasil pega o Uruguai jogando pelo empate. Mas já tinha perdido lá em Montevidéu. Em Montevidéu foi 1-1, empatou. Né? Empatou, né? O Brasil perde pra Bolívia. E aí convoca o Romário, né? Convoca o Romário, ele vem como salvador da pátria. Porque os atacantes estavam Miller lesionado. O Miller estava lesionado, né? Eles Careca pediu mais pra não jogar. Eu acho que o Valber, se eu não me engano, né? O Parreira achava, não dá pra jogar com ele em cima da hora, assim, né? E aí vem o Romário e há uma birra, né? Entre o Zagallo e o Parreira, né? O Zagallo que fala, vocês vão ter que me engolir, mas eles tiveram que engolir o Romário de uma certa, porque o Romário era artilheiro no Barcelona, né? E desde de 1991, na verdade 1992, quando o Brasil vence um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre, né? Quando o Romário é convocado e o Romário não joga, e aí ele sai lá disparando, né? E nunca mais convocaram o Romário. O Romário arrebentando no Barcelona. Ele arrebentando, e ele foi chamado, e é só assistir a esse jogo Brasil-Uruguai que o Romário acaba com o jogo, né? Faz os 2 gols e classifica a seleção em primeiro lugar, né? Muita gente acha que a Bolívia foi primeiro, não. A Bolívia ficou em segundo e fez um papelão na Copa, né? Não passa nem para a segunda fase. Né? E Vampi, a trairagem dos pênaltis, né? Você disse que quem jogou bola tem pavor dos pênaltis, e 94 também ficou marcado por causa do Baggio. O Baggio perde o pênalti até hoje, né? Todo mundo lembra do pênalti desperdiçado pelo Baggio. É um cara maravilhoso. Você chegou a trabalhar algum tempo aqui com a gente na Jovem Pan, e o Zico tava sentado aí, o Zico, Careca. E aí os caras falaram, pênalti só tem que bater jogador ruim que ninguém lembra. Porque se você pegar assim, ó quem perde, Baggio e Baresi, cara. Baresi toma infiltração pra jogar. Né? Faz artroscopia, uma cirurgia de artroscopia na Copa do Mundo. E aí, Thiago, eu perguntei por que não chega no quinto no Brasil? O quinto batedor, que a Itália perde antes. A Itália perde antes. E o quinto batedor... É do Bebeto. O Bebeto falava assim, o Bebeto também acontece. Painho, o que eu torci pra não chegar aqui? Você vê que o Romário vai bater o pênalti, a bola bate na trave, né? E entra, quer dizer assim, pênalti... Aquele momento ali eu falo assim, jogos normais, disputa de campeonatos estaduais, ou um brasileiro, ou a Copa do Brasil, você vai caminhando. Eu falo, o único momento que o atleta tá sozinho, eu falo que não tem nem Deus do lado. Você vai caminhando ali, a trave vai ficando pequena, o goleiro vai crescendo, parecendo um boneco de Olinda. E imagine uma Copa do Mundo que decide, né? O Baggio fala que até hoje ele dorme com isso, né? Ele sonha com isso. Não, deve ser uma tragédia. O Tafarel, que me deu um depoimento muito legal pro livro, né? Ele diz o seguinte, né? Você pensa que, ou se convenciona a dizer que, né, que o goleiro é o que menos tem responsabilidade na disputa por pênaltis, né? Aí quando o Baresi perdeu e quando o Márcio Santos perde na sequência, né? O Tafarel fala, olha, eu fui tomado por uma ansiedade muito grande, né? E aí vem os 2 pênaltis que a Itália converteu, o Albertini e o Evani, né? O Evani e o Albertini. Ele falou, eu não consegui pegar nenhum pênalti, eu preciso me concentrar. Ele viveu uma angústia, né? Ele falou, eu preciso ajudar a seleção, né? 24 anos, né? Imagina você decidir 24 anos em um dia, num calor lá no Rose Bowl, na Califórnia, e aí ele pega o pênalti do Massaro, né? Ele falou, foi quando eu me concentrei e eu consegui, graças àquela defesa também, o Tafarel obviamente ajudou, né? E uma coisa, né, Vamp, que a gente tem que reconhecer nessa seleção de 94, é uma seleção que abre o caminho para que o Brasil volte, como eu falo no livro, ao topo do futebol, porque depois o Brasil vai para 2 finais seguidas ainda, em 98 e 2002, e ganha ainda de 2002, e até hoje o Penta não foi nem igualado, nem por Itália e nem pela Alemanha, né? Então, é muito interessante você fazer essa reverência, né, para a seleção. Nem a Alemanha, que chegou a 3 Copas seguidas, assim como o Brasil, em 82, 86 e 90, a Alemanha ganhou uma só, em 90, né? E o Brasil vence 2, né? E um pentacampeonato. Em 2026, se a Itália ou a Alemanha, obviamente, ganharem a Copa do Mundo, elas empatam com o Brasil, ou seja, a hegemonia do Brasil nas Copas
vai até 2030 pelo menos, né? E se o Brasil ganhar o Hexa em 2026, então, aí um abraço, né? O que o Vampeta não quer que aconteça, a gente sabe. O Thiago vai escrever o livro, vai dar um tempinho aí, vai ficar até 2002, viu, Thiago? Vai. Não, mas o livro de 2002 sai antes de 26. Não, então... Teremos cambalhota do Vampeta no livro? Teremos cambalhota do Vampeta. Aliás, no Biografia das Copas já tem uma fotinho lá do Vampeta dando cambalhota. Vou botar ali, se eu fazer 2002, depois os outros livros vão sair. Os fracassos pós 2002. Os fracassos pós 2002, Da hora. E o grupo de 2002 deve estar assim, né? Naquela expectativa para receber o livro do Thiago. Tá para lançar agora de 94, né? Tem que esperar um pouquinho que de 2002 ainda vai chegar. Mas, Thiago, trazendo agora também para os dias atuais, essa seleção brasileira hoje do Dorival Júnior, nesse ciclo aí de Copa do Mundo. Já teve Ramon Menezes, já teve Fernando Diniz, agora Dorival Júnior à frente dessa seleção brasileira. Por enquanto, a gente vem acompanhando esse Brasil que ainda tá ganhando uma cara, ainda não é um Brasil definitivo para a Copa do Mundo, mas o que você vê dessa seleção que te agrada, que te desagrada de alguma forma? Essa seleção de 2024 que quer chegar em 2026, o Vampeta não espera, mas quer chegar em 2026 levantando o título. Olha, o que eu acredito é o seguinte, né? Infelizmente, a relação da torcida com a seleção não é mais a mesma relação que a gente tinha em 94, em 2002, né? E também, eu acho que a imprensa também deveria criticar mais, talvez, a seleção, ou deveria apontar mais algumas coisas, porque é o seguinte, o Vampeta sabe, né? Em 94, 93, na verdade, o Brasil perde a invencibilidade nas eliminatórias, né? E foi aquela chuva de críticas, né? Agora o Brasil perdeu 3 jogos seguidos nas eliminatórias e ninguém fala nada. Né? Ninguém critica, a torcida não tá nem aí, o Brasil jogou outro dia, ninguém nem sabia que o Brasil ia jogar, isso é muito triste. O povo brasileiro tá mais focado sempre em Copa do Mundo, né? Hoje é tudo você vê, o Brasil jogou agora Brasil e México, poucas pessoas sabiam, cara, que tinha um jogo 10 horas da noite. Copa do Mundo é algo que para. A Copa ainda para. O pessoal assiste um mês ali, agora os amistosos, eliminatórias, de repente, é algo que o torcedor deixou de ter, né? Tá uma distância muito grande da seleção com o povo. E aí tem muitos fatores, né? Tem o próprio 7-1, que as pessoas acabaram se desencantando com a seleção. O 7-1 que vai fazer 10 anos. Você acha que o 7-1 foi o maior vexame de uma história de Copa do Mundo? Foi, sem dúvida. Né? E da seleção brasileira, o maior, né? Não, eu tô de seleção brasileira, lógico, mas dentro de uma Copa do Mundo. Dentro de uma Copa, é um jogo, né, Vampeta? Não sei se você concorda comigo. O Brasil, obviamente, era uma seleção pior do que a da Alemanha, né? Podia ter perdido por 4-0, 3-1, 4-1, né? Mas 7-1 é muito dolorido, né? 7-1 é uma tragédia, né? Então, eu lembro bem assim, eu trabalhava no SBT, né? Eu trabalhava até com o nosso querido Joseval, né? Joseval. E aí, olha o que acontecia. O SBT não era muito transmitir jogos, agora estão transmitindo, né? Estão fazendo Liga dos Campeões, estão fazendo Libertadores, Sul-Americano. Então, eu ia pro SBT, eu ficava no camarim vendo o jogo, e depois eu entrava ao vivo no jornal do SBT para comentar o jogo da seleção. Eu chego no SBT, tô lá no camarim, deito no sofá, ligo a televisão. Você acredita que eu tava assim? Eu digo, não. Uma coisa assim que eu não acreditava. Eu digo, o que é isso aí? Um gol atrás do outro, a todo momento. Termino o jogo, eu entrei no programa do jogo. E aí, como é que você viu isso? Eu digo, eu tava no camarim, eu não tava acreditando que... Parece fala assim, 7-1, fora dos gols que a Alemanha ainda perdeu. Sim. Aquele jogo ali, se você pegar o jogo todo, rever de novo, a Alemanha poderia ter saído com 11-1 daquele jogo. Sim. Eles puseram o pé no freio, né, Vampeta? O Júlio César, né, fez algumas defesas. Sim. Poderia ser mais, porque parece que o 7-1 só entrou, as 7 bolas entrou no gol, não. Teve lances de que a Alemanha perdeu o gol, que o Júlio César defendeu. Aquilo pra mim, como um pesquisador, e claro que gosta da história da seleção, a história da seleção tá completando 100 anos, né, nesse ano de 2024. É uma desonra sem tamanho e nunca vai se repetir, né? O Brasil só conseguiria repetir se vencesse por 7-1 numa Copa na Alemanha. Não vai acontecer. E ficou muito ruim os 23 jogadores campeões de 2002. Só queimou o Filipão. Exatamente, né? Ele é campeão, ganhou, você falou assim, ganhou 7 jogos em 2002, onde o time ganhou 7 jogos na Copa do Mundo, na história. E
ficou com essa marca do 7-1, só pegou pro Filipão. E uma outra coisa, depois da Copa de 2014, o Brasil perdeu mais 2 Copas e ninguém fala nada, né? Infelizmente, né? Agora, para 2026, eu acho que aí vocês, como analistas de um futebol atual, né? O que eu acho é o seguinte, a gente vive aquela história, né? Os jogadores muito jovens saem do Brasil cedo, né? E você tem um campeonato brasileiro que é um bom campeonato, mas não tem as estrelas estão lá na Europa, né? Então a Europa acaba se beneficiando por causa disso, né? Mas eu acho que assim, para mim, o surgimento do Endrick, né? Com um jogador de 17 anos, né? Não tô comparando ele com o Pelé, nada, né? Mas um garoto que entra com os 2 principais amistosos recentes da seleção, contra a Inglaterra e contra a Espanha, e ele faz o gol da vitória contra a Inglaterra e um gol importantíssimo contra a Espanha, né? Isso me deixa muito empolgado, né? Não estou comparando também, mas, por exemplo, quando o Ronaldo Fenômeno surgiu e logo foi para a Europa também, né? Você ficava nessa expectativa, poxa, ele é um craque, ele vai ser um craque, ele vai ser um grande jogador. Claro que ele tem muito ainda pela frente, ou seja, na Copa ele vai ter 19 anos apenas, né? Mas uma coisa que a gente estava até falando antes de entrar no ar, o Dorival tem que colocar ele. Se você não coloca um garoto de 17 anos, assim, você vai esperar o quê? Né? Porque não tem outro, não tem um super craque. Você tem o Vini Júnior. Eles não pegam o exemplo do Pelé, logo, não, pelo amor de Deus. Exatamente. O maior de todos os tempos foi Pelé. Já pessoa se espera muito, eu vou botar Pelé com 25. Com 26, eu digo, não é possível isso. Os caras, parece que quando vão pra CBF, muda a cabeça. É óbvio que a gente não quer comparar. Não comparar, mas, Pedro, se o melhor momento do Endrick tá agora... Usa agora, você não vai saber o que vai ser daqui a 5, 6, 7 anos. Campeão brasileiro com o Palmeiras sendo decisivo, e gols em estádios emblemáticos contra grandes adversários. Vamos ter calma, então deixando na seleção de base. Ele já é jogador, ele já vai para o maior clube do mundo, que é o Real Madrid, já sabe, já foi campeão com o Palmeiras de tudo, campeão nas divisões de base de tudo, seleção tudo. O melhor momento é esse, agora. Ou tem alguém lá que vai jogar, que tá no melhor momento que é o Endrick, no seu Vinícius Júnior. Exatamente. O Menotti, né, que foi o técnico da seleção da Argentina, campeão em 78, ele diz o seguinte, que o maior erro da vida dele, ele que morreu recentemente, né, que o maior erro da vida dele foi não ter levado o Maradona para a Copa de 78. E o Maradona tinha 17 anos, ou seja, ele poderia ter estreado em 78 com 17 anos, né? Aí as comparações com o Pelé... E olha que o Menotti fala isso... Com a seleção que foi campeã. A seleção que foi campeã, exatamente, bem lembrado. Né? A seleção da Argentina foi campeã em 78 pela primeira vez. E assim, eu acho que tem que colocar, porque o Brasil está carente de grandes astros, né, de grandes jogadores. E aí quando surge um jogador como o Endrick, que com o México, né, ele entrou em 10 minutos, ele fez um gol de cabeça. Você vê, é uma noção muito boa de colocação, ele não titubeia, a bola simplesmente vem, ele já despacha, entendeu? Então assim, por que não colocá-lo, né? Então assim, eu fico numa expectativa positiva para 2026, que vai ser uma Copa um pouco estranha, né, com 40 e tantas seleções, com menos, com 3 sedes. 3 sedes, bem lembrado, né? Então, assim, eu fico na expectativa. E só uma coisa, o Brasil chega em 2026 com a mesma fila de 70 a 94. São 5 Copas perdidas. Se o Brasil não vencer a Copa de 2026, vai ser o maior jejum. Porque 30 a 58 são 28 anos, só que 5 Copas também, porque 2 nós não tivemos, né? 42 e 46 por causa da guerra. E outra coisa, fora Vinícius Júnior... Claro. E Rodrigo, quem vive o melhor momento do que ainda? Dos 26, ele convocou 26, dos 26. Não, o time que entrou contra o México... Nenhum. A maioria joga fora. Mas, assim, poucos reconhecem ou reconheceram a seleção que entrou em campo contra o México. E a gente citou exemplos como o do Endrick e o Neymar na Copa de 2010. O Dunga foi questionado. O Neymar tinha 18 anos, vinha em grande fase com a camisa do Santos, naquela altura, né? E tinha gente questionando o Dunga por não ter levado o Neymar para aquela Copa. Thiago Berraich lançando o livro 1994, o Brasil é tetra. Nesta segunda-feira o lançamento, né, Thiago? A gente... O tempo passa rápido, muito né? A gente rápido, falando da história das Copas aqui no Reis da Resenha. Então, pra gente encerrar, o seu convite aí pro público da Jovem Pan acompanhar o lançamento nesta segunda, Thiago. Eu faço o convite para você que viu aquela Copa, para você que não viu aquela Copa, para conhecer um pouco a história. E eu queria fazer uma referência aqui. A editora é Letras do Pensamento. O livro já está em pré-venda, mas em breve vai estar em todas as livrarias aí. E o prefácio é de nada mais, nada menos do que o nosso colega aqui de Jovem Pan, Alex Rufo, fã de
de futebol, mas também o maior conhecedor de automobilismo, que a gente não pode deixar de dizer que essa seleção de 94 dedicou o título a Ayrton Senna da Silva, né? Que morreu em 1º de maio de 94, que a gente recentemente lembrou os 30 anos da morte dele. E agora, os 30 anos do Tetra, então fica aqui uma reverência para o Alex Rufo, que me deu a honra de escrever esse prefácio, e o depoimento de 15 dos 22 jogadores, mais o técnico Parreira também. Obrigado, viu, pela oportunidade de participar aqui. Obrigado, Thiago Birrache. Valeu, Vamp. Tamo junto. Parabéns, Thiago. Obrigado. Parabéns ao Thiago. 1994, o Brasil é tetra, a conquista que recolocou a seleção no topo do futebol. Vamos ficando por aqui com o Reis da Resenha da Jovem Pan. Na semana que vem, mais um convidado especial na TV Jovem Pan News em todas as plataformas para você. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.